Existe um princípio sobre prosperidade, vendas, clientes, que quase ninguém comenta. Não porque Deus tenha escondido esse princípio de nós, mas porque poucas pessoas dedicam tempo para conhecer o que as Escrituras Sagradas realmente ensinam sobre o trabalho, a provisão e a bênção do Senhor. Por isso, esse princípio acabou se tornando para muitos um verdadeiro princípio esquecido. E hoje, antes de fazermos a nossa oração, eu quero compartilhar essa verdade com você. Porque a Bíblia, ela nunca apresentou prosperidade como fruto da nossa sorte. Ela também nunca ensinou que o sucesso acontece por acaso. Ao longo das Escrituras Sagradas, nós vemos Deus honrando pessoas que trabalham com diligência, que administram com sabedoria, que agem com integridade e que colocam os seus caminhos e a sua confiança diante dele. A palavra de Deus, ela declara em Provérbios capítulo 16, versículo 3, a seguinte profecia: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Perceba que o texto não promete uma vida sem desafios. Ele nos ensina que existe um caminho que é colocar o nosso trabalho nas mãos de Deus e caminhar segundo a sua santa e bendita vontade. Talvez você tenha chegado até esse vídeo procurando apenas uma oração para que Deus envie clientes, abra as portas das suas vendas ou abençoe o seu negócio. E nós vamos orar por isso sim. Mas eu acredito que o Senhor, Ele deseja fazer algo maior. Ele deseja transformar a maneira como você enxerga o seu trabalho, a maneira como você vê o seu negócio, o seu propósito e a sua dependência dele. Daqui a pouco nós vamos apresentar diante de Deus a sua empresa, os seus clientes, as suas vendas, sua profissão e os seus projetos. Vamos pedir que Ele conceda favor diante das pessoas, sabedoria para tomar decisões, discernimento para aproveitar as oportunidades que surgirem e que Ele faça prosperar segundo a sua vontade todo o trabalho das suas mãos. Por isso, eu peço que você permaneça comigo até o final desta oração. E também peço que você abra o seu coração, ore com fé, porque Deus, Ele continua ouvindo aqueles que o buscam de todo o coração e concedendo sabedoria àqueles que confiam nele. Então, nesse momento, eu convido você a orar comigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste instante para Te agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade de trabalhar e produzir todos os dias. Reconheço, Senhor, que tudo que tenho e tudo que sou vem das Tuas mãos generosas. Hoje eu entrego a Ti o meu trabalho, o meu negócio, a minha profissão e cada projeto que carrego no coração. Assim como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu escolho neste momento colocar os meus caminhos diante de Ti. Não quero caminhar pelos meus próprios esforços, nem confiar apenas na minha capacidade. Quero reconhecer que és Tu quem abre portas, quem concede sabedoria e quem faz prosperar toda a obra das mãos daqueles que Te buscam de coração sincero. Senhor, tira de mim qualquer resquício de orgulho que me faça pensar que consigo vencer sozinho. Ensina-me a depender de Ti em cada decisão, em cada negociação, em cada proposta que eu apresentar.
Que o meu trabalho seja também um ato de adoração, uma forma de honrar o teu nome através da minha diligência, da minha honestidade e do meu compromisso com a excelência. Que eu não busque apenas resultados, mas que busque, antes de tudo, fazer a tua vontade em tudo o que empreendo. Senhor, hoje eu apresento diante de ti o meu negócio, a minha empresa e cada área da minha vida profissional. Eu peço que envies clientes ao meu caminho, pessoas que precisam exatamente daquilo que eu ofereço e que serão abençoadas através do meu trabalho. Que as minhas vendas aconteçam não por insistência ou pressão, mas como fruto do favor que só tu podes conceder. A tua palavra nos ensina em Salmos, capítulo 5, versículo 12, que tu abençoas o justo e o circundas com a tua boa vontade como um escudo. Eu creio, Senhor, que esse escudo de favor pode estar sobre mim também, abrindo portas que ninguém mais consegue fechar. Toca o coração das pessoas que ainda vão cruzar o meu caminho, para que elas enxerguem valor naquilo que eu construí com tanto esforço e dedicação. Que eu seja lembrado com confiança, recomendado com sinceridade, procurado com naturalidade. Tira de mim qualquer sentimento de desespero na hora de negociar e substitui isso por uma paz que só vem de ti, Senhor. Que eu saiba conduzir cada conversa, cada proposta e cada atendimento com mansidão e verdade, refletindo o teu caráter em tudo o que eu faço. Que o meu nome se torne sinônimo de confiança no meio em que atuo e que cada pessoa que se aproximar de mim saia impactada de alguma forma pela tua bondade que habita em minha vida. Pai, eu reconheço que muitas vezes preciso tomar decisões importantes e que, sem a tua orientação, posso me perder em escolhas equivocadas. Por isso, eu clamo hoje pedindo sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto e que não se encontra em livro algum nem em conselho puramente humano. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensina que, se algum de nós tem falta de sabedoria, deve pedi-la a ti, que dás a todos livremente e sem repreensão. Eu peço, Senhor, que me concedas esse discernimento em cada negociação, em cada parceria que eu vier a considerar e em cada investimento que eu precisar avaliar. Que eu saiba identificar quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Que eu não me deixe levar por propostas que parecem vantajosas aos olhos humanos, mas que na verdade me afastariam do teu propósito para a minha vida. Dá-me clareza para enxergar as oportunidades verdadeiras que estão diante de mim, mesmo quando elas parecem simples ou pouco atrativas no começo. Que eu tenha coragem para dizer não àquilo que não vem de ti e ousadia para abraçar aquilo que carrega a tua bênção. Guia os meus passos, Senhor, para que cada decisão profissional que eu tomar seja alicerçada na tua vontade e não apenas na minha própria vontade ou ansiedade. Que a tua voz seja sempre mais alta em minha vida do que qualquer pressão externa ou medo de errar. Senhor, eu creio que a tua vontade para a minha vida é de prosperidade, mas uma prosperidade que vem acompanhada de paz e não de angústia. A tua palavra declara em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores com ela. Por isso, eu rejeito hoje qualquer ideia de que prosperar significa viver ansioso, endividado ou correndo atrás do dinheiro de forma desesperada. Eu peço, Senhor, que supra todas as minhas necessidades financeiras, que equilibre as minhas contas, que multiplique o que sai das minhas mãos com honestidade e trabalho, que eu não passe vergonha diante de compromissos assumidos e que a tua provisão chegue no tempo certo, muitas vezes até antes do que eu espero. Ensina-me a administrar bem cada centavo que recebo, para que eu seja um bom mordomo daquilo que colocas em minhas mãos. Que o dinheiro nunca seja o meu senhor, mas sim uma ferramenta que uso para cuidar da minha família, para abençoar outras pessoas e para avançar os teus propósitos na terra. Quebra, Senhor, qualquer ciclo de escassez que tenha se instalado em minha vida ou em minha história familiar. Que eu viva a experiência de ver as portas dos celeiros do céu se abrirem sobre o meu trabalho, exatamente como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e que eu tenha recurso de sobra
para semear e para colher com alegria. Senhor, eu reconheço que em muitos momentos o medo tenta paralisar a minha capacidade de agir e de negociar com confiança. Às vezes a insegurança bate à porta antes mesmo de eu iniciar uma conversa importante ou apresentar uma proposta. Mas a tua palavra me lembra, em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu declaro, Senhor, que rejeito o espírito de medo que tenta me impedir de buscar novos clientes, de fazer novas propostas ou de expandir aquilo que construí. Renova minha mente, Pai, para que eu enxergue cada desafio como uma oportunidade de confiar mais em Ti e não como uma ameaça ao meu sustento. Quando a rejeição vier, e ela pode vir, fortalece o meu coração para que eu não desista, mas continue caminhando com perseverança. Ensina-me a separar a minha identidade dos resultados momentâneos, para que um não me defina e um período mais difícil não me faça duvidar do teu cuidado. Que eu tenha ousadia para falar sobre o meu trabalho com naturalidade, sem vergonha, sem insegurança, sabendo que estou oferecendo algo de valor, acalma qualquer ansiedade que surja diante de metas, prazos ou contas a pagar, e substitui essa inquietação por uma confiança tranquila de que tu estás no controle de cada detalhe da minha vida profissional. Pai, eu quero trazer diante de ti também a minha família, porque sei que o meu trabalho não existe apenas para mim, mas para cuidar e sustentar aqueles que amo. Que cada esforço que eu dedico à minha profissão se transforme em conforto, cuidado e bênção para as pessoas que estão ao meu lado. A tua palavra afirma, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus é como quem nega a fé. Por isso eu te peço sabedoria para equilibrar o tempo entre o trabalho e a minha família, para que eu não sacrifique um pelo outro, mas que consiga honrar ambos com excelência. Que a prosperidade que vier através do meu negócio não me afaste das pessoas que mais importam, mas que, pelo contrário, me aproxime ainda mais delas. Protege o meu lar, Senhor, das pressões financeiras, das discussões causadas pela falta de recursos e de qualquer ansiedade que o trabalho possa trazer para dentro de casa. Que meus filhos, meu cônjuge e todos aqueles que dependem de mim vejam, através da minha vida, um exemplo de fé, de dedicação e de confiança em Ti. Que o meu propósito, ao trabalhar, não seja apenas acumular bens, mas construir um legado de honestidade e generosidade que ultrapasse gerações. Que cada vitória profissional que eu conquistar sirva também para glorificar o Teu nome diante daqueles que me observam de perto. Senhor, eu creio que existem portas que somente Tu podes abrir e que nenhum obstáculo é grande demais diante do Teu poder. A Tua palavra declara em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que Tu colocaste diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu peço, Pai, que abra as portas de negócios, de parcerias e de oportunidades que ainda pareciam impossíveis para mim. Quebra, neste momento, qualquer bloqueio espiritual que esteja impedindo o crescimento do meu trabalho. Seja ele um bloqueio que eu mesmo criei através de pensamentos limitantes, seja algo que venha de fora tentando me atrasar. Destrua qualquer barreira invisível que tenha travado as minhas vendas, que tenha afastado clientes ou que tenha gerado atrasos naquilo que eu já deveria ter conquistado. Que o inimigo não tenha lugar nenhum para operar contra a minha provisão, contra o meu sustento ou contra a paz da minha casa. Levanta, Senhor, pessoas que se tornem parceiras genuínas do meu propósito e afasta de mim relações que só trazem prejuízo, confusão ou atraso. Que cada porta fechada em meu caminho seja, na verdade, um redirecionamento da Tua parte para algo ainda melhor, e que cada porta aberta seja reconhecida por mim com gratidão e responsabilidade. Renova as minhas forças, Pai, para que eu não desanime diante da espera, sabendo que Tu és fiel para cumprir aquilo que prometeste em Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço por esse momento de oração e por permitir que eu pudesse entregar diante de Ti o meu trabalho, os meus sonhos e as minhas necessidades.
Eu creio que tu ouviste cada palavra que foi dita aqui e que já estás trabalhando a meu favor, ainda que eu não veja isso com os meus próprios olhos agora. Antes de encerrar, eu quero orar contigo as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se essa oração tocou o seu coração, deixa aqui embaixo, nos comentários, a palavra amém, como um ato de fé, declarando que você crê que Deus está agindo em sua vida profissional e financeira. Se inscreva em nosso canal Sagradamente para receber, todos os dias, novas orações que fortalecem a sua fé e o seu propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa confiar em Deus para o seu trabalho e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem preparado para você. Que a paz de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre cada projeto que você tocar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.